continuar, né? Está sendo muito legal, falando sobre a comunicação do casal, né? Nesse tema entre palavras e silêncio. Eu queria citar aqui o Provérbios 18:21, que diz assim, ó: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E como nós estamos falando aqui de comunicação, né? Nós vimos que a comunicação é a base, né? É a base também do nosso relacionamento, né? Nós ouvirmos, falarmos com clareza, né? E para a gente ter um relacionamento saudável, a gente precisa ter uma boa comunicação. E a boa comunicação, a má comunicação, faz com que os casais sejam felizes ou infelizes, né? A forma como se comunicam muitas vezes definem o casal. Como disse o provérbio, a vida e a morte estão no poder da língua, estão debaixo desse poder. Então, como a gente se comunica com o nosso cônjuge, nosso namorado, namorada, noivo, noiva, vai definir se haverá uma vida nesse relacionamento ou uma morte nesse relacionamento. Se serão tempos felizes ou tempos tristes, né? Então, a comunicação, ela precisa ser bem alinhada para que um casal que quer passar a vida toda junto, né, não fique pelo meio do caminho. E você já parou para pensar no nível de comunicação que você tem com seu parceiro? Às vezes, né, a gente vai passando a vida, mas a gente nunca para pensar como que nós estamos conduzindo a comunicação dentro do casamento, dentro de um relacionamento. E eu queria sugerir aqui duas perguntas agora. Não precisa me responder. Eu já respondi isso na minha casa, tá bom? Para mim mesmo, né? Mas diz assim, ó: você tem uma comunicação aberta sobre os seus sentimentos e pensamentos? Você é muito crítico? Eu também queria deixar duas perguntas para a gente destrinchar nessa noite. Você já conversou com seu parceiro ou sua parceira sobre o que ele espera de você, o que ela espera de você? Você já se expressou como se sente dentro do seu relacionamento, o que você gosta, o que você não gosta? Aqui nós vamos falar de alguns níveis de comunicação, né? Primeiro que eu quero citar aqui é a comunicação superficial. É aquela básica, né? Só de aparência, que ninguém se compromete, aquela comunicação de bom dia, boa tarde, tá tudo bem, gostei. Essa comunicação, muitas vezes, por mais que a gente não acredite, acontece dentro das casas. Mas esse tipo de comunicação, ele é comum no nosso emprego, com o nosso vizinho, com os nossos amigos. Então, nós precisamos pensar, porque Deus criou o homem e a mulher para serem companheiros e terem uma comunicação, uma conexão profunda, não apenas rasa e vazia, como esse nível. E tem um outro nível que é ruim também, tá? Só que é menos ruim. É o relato dos fatos. Se conversa sobre todo mundo. E chega ali, o casal tá ali, ele fala sobre o vizinho, eu tô falando de coisa boa, tá? Não falando mal, né? Mas se conversa sobre o vizinho, sobre o jogo do futebol, e se conversa sobre a família, mas nunca tem uma abertura um com o outro. É sempre sobre a vida de alguém. É sobre o que alguém fez, né? Com medo, talvez, de exposição. De ser ali, né, de não ser entendido. Então fica nesse nível só de relato dos fatos. Então sabe-se tudo, né? Sabe que o vizinho trocou de carro, quem mudou, quem fez tudo, um monte de coisa, mas nunca se sabe ao certo da vida da pessoa que está do seu lado, né? Então, se o casal deseja um relacionamento amoroso, pleno e bom, é impossível dessa forma. Dessa forma, não tem como ter um relacionamento duradouro, porque vai ser sempre uma coisa superficial. É só um relato de fatos. Mas também tem a comunicação, né, que no casal a gente tem que começar a melhorar, que é a troca de ideias e opiniões. Aqui, o relacionamento começa a ganhar uma conversa, a ganhar vida. A pessoa, ela se expõe, ela dá opinião, sem medo de ser julgada, sem medo de ser criticada. Começa a surgir uma comunicação verdadeira.
Quando o casal chega nesse nível, a chance de dar certo é quase de 100%. Isso tudo favorece o vínculo e aprofunda a intimidade entre o casal. Expressar suas opiniões e ideias, sem ser criticado ou julgado. Agora tem o top, the best, né? É a comunicação total. Hã? The power. The power. É a comunicação total. Bom, a gente já vai ficando mais velho e vai vendo muitas coisas. Eu vejo que, às vezes, muitas casas acontece de não ter uma comunicação. Que as pessoas não se conversam mais, né? E não é isso que Deus deseja para um relacionamento. Mas Deus deseja para os relacionamentos uma comunhão ali entre um e outro, para que um possa dividir com o outro o que sente, o que pensa, dividir os sonhos. Talvez tem casal que não sabe o que o outro sonha, porque o outro, por um lado, ele tem medo de falar e ser ridicularizado. Você chega para contar um sonho, isso aí nunca vai dar certo, mas nunca para ali para ouvir. Então, esse nível, logicamente, tem que sempre partir de nós. Não espere do outro, mas comece, né? Cada um de nós que comece a fazer, né? A melhorar as coisas. E a gente precisa de muita coragem para fazer isso. Coragem para abrir os sentimentos, para falar o que a gente sente. Permitir que o medo, né, de talvez que meu marido, minha esposa, meu noivo, minha noiva, né, meu namorado, minha namorada, eles vão achar disso que eu estou falando. Então a gente precisa de muita coragem para ter um relacionamento pleno. Isso começa em nós. Não espere do outro. Mas a pessoa não está fazendo. A Bíblia nos ensina que se a gente quer que alguém faça alguma coisa a nós, a gente começa e faz por ele. Então, um relacionamento com a comunicação total é um relacionamento onde a gente pode se abrir por completo. Pode compartilhar absolutamente tudo com o nosso parceiro, e nós sabemos que, por outro lado também, ele vai ouvir, né? E se a gente tiver algum medo, que a gente deixe passar esse medo para que o relacionamento possa ampliar e a gente possa conhecer, né? Talvez a gente passe anos com alguma pessoa do nosso lado e a gente não sabe, às vezes, coisas mínimas sobre ela, né? Isso é uma clara falta de comunicação. Às vezes a gente ama, o nosso cônjuge ama, mas não se comunica, não conversa, ninguém sabe absolutamente nada da vida do outro. E não é isso que Deus deseja para nós, mas deseja um relacionamento total, uma comunicação total, uma comunicação que talvez a comunicação, quando ela vai afinando, um olha no olho do outro, né? Já até sabe o que o outro vai pensar, o que o outro ia fazer, né? Então, esse tipo de comunicação vai fazendo com o tempo, e é uma comunicação plena e boa, né, que só fortalece o casal. Muitas vezes a comunicação é superficial, ela acontece porque a forma como a pessoa aprendeu, a forma como ela foi criada, às vezes o medo de ser julgada, o medo de não estar agradando o outro. Então, existe uma forma superficial de comunicação. E existe também a comunicação, muitas vezes, que a pessoa ela grita, chora, desesperadamente, porque chorar eu choro, tá, gente? Grita, chora, com violência e até mesmo com silêncio. Nem sempre o silêncio, nós vamos ver no decorrer dessa noite, ele é de forma legal. Às vezes o silêncio ele é agressivo no relacionamento, né? E Deus quer que a gente melhore essa nossa comunicação, as nossas atitudes, comece a ser mais maduro, tenha calma, honestidade e profundidade em Deus para nos comunicarmos com o nosso marido, nosso esposo. E tem alguns conceitos bíblicos para a gente, alguns toques assim para a gente poder melhorar. Eu sempre acredito, irmãos, que se Deus ele traz um assunto, é porque Ele quer tratar no nosso coração. Então, abre o coração, né? Eu já tive que começar a abrir lá em casa, né? Para poder ler, entender e poder passar isso para frente. Mas o que Deus quer é que é um casamento abençoado, um relacionamento abençoado. Quando a gente foi preparar, tem coisas que a gente viu que a gente precisa melhorar. Então, começou em casa e a gente está trazendo aqui. Já saiu a faísca lá, mas tá bom, já. A comunicação já foi melhorando.
Já foi melhorando a comunicação. A comunicação, ela é sempre uma troca. Não tem como ali um diálogo, né? Uma pessoa sozinha falando ao vento, né? E a outra pessoa nunca ouve. Às vezes acontece isso. A outra pessoa está cheia de coisa na cabeça e a pessoa quer conversar e você está com a cabeça lá na lua e nem dá atenção. Se terminar assim de falar, fala: o que eu falei? Ixi, o que falou? Eu não sei o que falou. Né? E às vezes isso pode estar acontecendo. Eu não estou falando que isso pode acontecer, mas eu acho que isso não tem que ser uma coisa todo dia, de não dar uma atenção para a pessoa que a gente diz que a gente ama, que a gente está gastando, né? Vivendo uma vida juntas, né? Então, a comunicação é sempre uma troca. Pare para ouvir o outro. Pare para ouvir o que ele tem a dizer, o que ela tem a dizer. Às vezes, nós não sabemos escutar direito. E a gente precisa aprender a escutar aquele que está do nosso lado. Por isso é tão importante esperar o momento certo para conversar. Que nem o André falou, não adianta o outro estar atarefado, cheio de coisas, eu chegar falando. Não vai ter atenção. Aí eu vou acabar ficando mais chateada, mais brava. Por quê? Porque não deu atenção. Então, é fundamental esperar o momento correto, deixar as coisas se acalmarem, não fazer durante quando a gente está cheio de coisas, e esperar também não agir no momento da raiva, porque na raiva, às vezes, as palavras elas saem de formas erradas, né? Alguns pontos importantes que a gente separou aqui é evitar discutir quando estiver cansado e nunca deixar para o outro dia. Lá em casa a gente tem um combinado, não importa o que aconteça, até o final da noite a gente resolve o problema. Ninguém dorme com problema lá em casa, ele não vai para a cama. Então a gente tem esse combinado em casa. Não brigue na frente dos filhos, isso causa insegurança, medo para eles. Não discuta em público. Eu sei que muitas vezes em público o olhar vai falar tudo, como a gente falou aqui da comunicação. Não precisa discutir, basta olhar que já vai saber que em casa tem conversa. É que minha mãe, né, olhava assim, falava: em casa a gente conversa. Você nem ouvia a voz, você só ouvia ela mexendo na boca, você sabia, né? Sorriso amarelo. E evitar, né, gente, como a gente disse, conversar quando a pessoa está ocupada, porque às vezes você espera muito, você chega com uma situação que você quer uma troca, que você quer algo, e a pessoa não vai te dar. Então, você vai ficar mais chateado ainda, mais chateada. E é preciso também falar a verdade com amor, ser honesto, né? Ser que nem a Márcia, sabe? A Márcia foi um exemplo, não é verdade? Com amor, cortou a unha do dedo do Rubens, que ela nem conhecia direito. Estava no começo ali, segundo dia de relacionamento, né? Mas a gente precisa falar a verdade com amor e não mentir. Se Deus recomenda, já está na Bíblia, que já não devemos mentir um para os outros, né? Isso é fora de casa, imagina dentro da nossa casa. Um relacionamento honesto, ele não é baseado em mentiras. Ele precisa ser um relacionamento onde um ouve o que o outro está falando e tem convicção e tem confiança que aquilo que a pessoa está falando é a plena verdade, né? Então, principalmente os namorados aí, que estão aí no caminho aí, é importante já ter um acordo desde o namoro. Mentira não pode fazer parte do relacionamento, porque isso vai trazer um problema futuro enorme de falta de confiança, né, e brigas futuras. Assim como também, num relacionamento, nós precisamos expor aquilo que a gente gosta ou não gosta. Imagina, começa um relacionamento e a gente odeia alguma coisa, né, algum comportamento, alguma situação, alguma comida, algum lugar, mas a gente sempre vai e fica quietinho. Aí depois que casa e vai passando o tempo, aí você fala que você odiava aquilo lá e a pessoa às vezes fez com tanto carinho e achou que você gostava daquilo. Então seja honesto, precisamos falar a verdade com amor, não é com estupidez. Toda verdade sempre com amor. E não sejam apressados na forma de falar. Eu sei que a gente vive no mundo assim da correria, um está falando, o outro já interrompe. Espere.
completar toda a frase, completar a ideia, para você poder opinar. Porque às vezes a gente corta, a gente acaba limitando a pessoa do que ela quer expor para a gente, ela se cansa e ela não termina de colocar, né, o que ela queria para a gente. Lá em Provérbios 15, 28, diz assim: o justo pensa antes de falar, enquanto os perversos falam sem pensar. Então, que a gente tenha sabedoria, ouça mais e fale no momento correto. Evite brigas desnecessárias. Para que Toalha na cama. Hã? Toalha na cama. Toalha na cama. Eu não sei, mas eu sou de TI, assim, eu sou muito lógico, né? E para mim, quando eu falo fecha a porta, é para fechar e pôr a maçaneta, assim, né? Não é trancar, é fechar. A Josi não, a porta fica quase fechada. Eu não entendo isso, mas faz 20 e poucos anos que está nessa situação. Mas tá Eu falo, fechada, mas por que não fecha a porta do jeito que eu falei? falar tranca a porta. Aí trancar para mim é com a chave, tá vendo? Essas coisas, né, que a gente vem trazendo da família pregressa, né? Que a gente cresceu em lares diferentes, então nós temos as nossas diferenças. E elas perduram, às vezes, pela vida. Mas nós não precisamos entrar em brigas desnecessárias. Uma toalha na cama não vai matar ninguém. É aquele negócio que o pessoal fala de apertar o tubo da pasta, né, pelo meio. Irmãos, deixa apertar do jeito que tiver, não tem problema não. Aí você vai lá e desaperta e deixa do jeito que você quer. Não entre em brigas desnecessárias. Isso só vai desgastar o relacionamento. E Provérbios 17, 14, diz assim, ó: brigas começam pequenas, como o abrir de uma represa. Por isso é melhor evitar que elas cresçam. Ali, irmãos, abrir de uma represa ou de um dique, em algumas versões da Bíblia, se passar um pouquinho de água, daqui a pouco aquilo rompe, porque a força da represa é grande, né? Então, pequenas briguinhas, elas podem virar um negócio tão grande, irmãos. E aqui não está aqui no script, mas eu lembro de uma vez, a gente tinha poucos anos de casado, e a gente foi almoçar fora num aniversário de casamento. Irmãos, nós fomos almoçar fora. Olha, sabe aquele dia? Devia ter ficado todo mundo em casa. Eu até estava contando ali. Nós fomos almoçar. Aí eu estava almoçando, mordi um negócio, quebrou meu dente. Eu fiquei muito irritado, mas muito irritado. E aí não conseguia, irmãos. Não conseguia. Eu sei que aquele dia aí eu fui irritado, estava irritado com a Josi, fiquei irritado com todo mundo. Eu sei que eu saí para comemorar o aniversário de casamento, quase voltei divorciado para casa. um dia para se esquecer, né? Mas por quê? Porque na primeira coisa eu já fiquei irritado e já pronto. Então, para que vai entrar numa briga desnecessária? Né? A minha irritação fez com que eu tratasse mal a Josi e aí já viu como é que fica a coisa, né? Então, evite brigas desnecessárias. Mas pegando o gancho dele naquela época, eu fiquei muito calma no dia, né? Fiquei chateada, claro, mas eu sempre respondi ele com calma. Aí depois ele foi, né? E pediu desculpas, tudo. E faz parte aqui do nosso, em Provérbios 15, 1, diz que uma palavra suave acalma a raiva. Então, que nós, como casal, nós temos que ter sabedoria de saber até onde o outro está irritado e é com você realmente. Ou é só a situação, porque muitas vezes não é você. É a situação. Naquele momento não era eu, era a situação. Ele quebrou o dente do fundo, ele falava que todo mundo estava vendo o dente dele quebrado. Era incrível. Eu falei, mas é no fundo. Ele, mas está todo mundo olhando para mim, nem estava. Era ninguém olhando, era a situação. Então, a sabedoria que Deus me deu naquele momento de ter palavras calmas foi o que mudou a situação. Sim. E esse negócio de muita reclamação, né? Reclama de tudo. Entra em casa e reclama. Sabe? Isso causa no outro, né? É uma irritação também. Porque a pessoa só reclama, já entra reclamando, né? Porque ela chega às vezes irritada do serviço, alguma coisa aconteceu, chega em casa reclamando e só reclama. Então, evita. Isso é bom de se evitar. Porque nós precisamos mostrar para o outro, ganhar o outro pelo exemplo. Então, se tem situações que nos irritam, em vez de a gente ficar numa vida de reclamação, importunando o outro que está ali, né, recebendo a reclamação, vamos ganhar isso na oração e pelo exemplo. Tem coisas, né, é só oração. A coisa da porta é só na oração, irmãos. O negócio da porta é na oração.
Uma vez eu fui viajar, a Josi não fecha a porta. E aí eu fui viajar e eu fiquei agoniado, porque eu não estava dormindo em casa uns dias, estava num curso, e aí eu ficava de lá, eu ligava de lá, falou, Josi, fecha a porta. Fecha a porta de casa, ela dorme sem nada, sem fechar nada, irmãos. Eu não consigo. E aí eu ficava com o coração na mão, mas eu sabia que ela não ia fechar a porta. Então eu ligava, falei, Josi, fecha a porta, por favor, para eu dormir aqui desse lado aqui tranquilo, né? É tanto o problema de fechar a porta que a gente morava no condomínio, aí postaram uma chave. Aí ele já mandou para mim, tenho certeza que foi você que deixou na porta. E era eu mesmo. Deixou a chave do lado de fora de casa. Então, tá vendo, irmãos? Então vamos ganhar pelo exemplo. Ela não fecha, eu vou lá e eu fecho. Eu vou lá e eu fecho a porta, eu tiro lá a toalha da cama. Não, você não deixa, não. Não, eu não deixo. Deixa. É eu que deixo, é a toalha. Em Efésios 4:32, fala que nós devemos ser gentil, compassivos em perdoar uns aos outros, como Deus nos perdoou. Muitas vezes a gente tem dificuldade, né, de admitir os nossos erros, de falar errei, me perdoa. Isso é para todos, não só, mas isso é muito importante no relacionamento. Eu lembro muito quando eu e o André nós começamos no início do nosso casamento, eu sempre passava em algum lugar e falava assim, nossa, André, que sandália bonita. Quando chegava perto, dia dos namorados, aniversário. Quando chegava, ele me dava outra coisa. Nossa, André, que vestido legal. Ele me dava outra coisa. Aí eu aprendi. Agora eu falo para ele, André, eu quero isso. Aí chega, eu não me irrito, eu não fico brava, né? Então, o quanto é importante falar. E aí, depois disso, ele falou, nossa, quanto eu errava, né? Falei, pois é. Mas eu tive que aprender a falar para ele admitir que ele errava, para ele poder ver também, né? E eu não era clara na minha comunicação, eu deixava no ar, mas eu aprendi que tem que ser. Cada um tem um jeito, né? Eu tenho que falar certinho, senão não vai ganhar nada. Então, aí eu ficava só criticando ele, falando, nossa, ele não me dá atenção, ele não presta atenção no que eu falo. Na verdade, quando eu falei, tudo mudou. Às vezes a gente critica, mas a gente precisa também, quando critica, porque vai ser uma crítica, um critica o outro. E precisa, né? As críticas, né? Dizem que não há, né? Crítica construtiva, né? Mas quando a gente critica o nosso cônjuge, é importante também que a gente dê uma saída. A gente critica de uma ação, mas a gente só critica. Por que a gente não vai um pouquinho mais além e fala, mas por que você não faz desse jeito? Por que você não age assim ao invés de fazer daquela outra forma? Não só levar a crítica pela crítica, porque daí parece até ofensa, né? Falar, a pessoa só me critica e nunca fala nada de bom da minha vida, né? Eu nunca faço nada de bom. Como diz o rapaz lá na internet, lá, que ele falou, nossa, depois que eu casei, eu descobri que eu não sei respirar, eu não sei limpar, eu não sei comer, eu não sei beber, eu não sei mais nada. Mas a mulher dele, em vez de criticar, ele devia ensinar, né? É uma brincadeira, né? Mas às vezes a gente só critica e crítica pela crítica, ela não vai servir de muita coisa. A gente precisa dar um caminho para que o outro entenda. A comunicação, é uma arte. A gente tem desafios. O outro entende de outro jeito as coisas, né? Que nem a Josi, ela mudou alguma coisa para poder entender. E eu tenho certeza que se você olhar aí, você vai lembrar de coisas que você mudou para que o outro pudesse entender. Falou, desse jeito não vai dar certo. Eu vou ter que ir por esse caminho aqui, para que a comunicação fluísse, né, no relacionamento. A gente está falando muito aqui de falar, mas agora também nós temos o silêncio, né? O silêncio, muitas vezes, ele pode ser usado como uma arma contra o nosso marido, contra a nossa esposa. O silêncio frequente, ele expõe, ele gera frustração. Então, até mesmo para o casal se entender, não pode falar demais, mas também não pode haver um silêncio total. O silêncio, ele é usado como um castigo, né? Então, quando a pessoa faz... Quem nunca? Quem nunca? Não vou falar mais com você. A pessoa fala alguma coisa e você nem viu, né? E às vezes a gente usa isso como castigo emocional para o outro. Fala, vai sofrer, eu não vou falar agora. E a pessoa vai lá, quer conversar, e aí a pessoa ignora. Ignora por dias, ignora por horas. E isso causa uma dor do outro lado. Né? Causa uma dor do outro lado. Então, quando a gente
A pessoa fez uma coisa que a gente não queria. Então a gente não vou conversar mais, não sei quantos dias, né? Isso causa uma dor do outro lado, uma insegurança no relacionamento, né? Porque o que a outra pessoa pode estar pensando em qualquer outra coisa. Você não conversa mais, né? Você pode até dar um gelo, mas não precisa ser também, né, agressivo a esse ponto de ficar não sei quantos dias sem conversar. Muitas vezes o silêncio, a gente mostra que está tudo bem, mas o outro, ele se sente totalmente, ele vê que está ao contrário. O marido pergunta, tudo bem? Tudo bem. Aí você vai. E isso causa tensão, porque a pessoa, muitas vezes, ela não sabe como agir. Porque você não expressou, você não falou. Então, esse silêncio e essa indiferença, né? Das vezes a gente não querer conversar e empurrando com a barriga, traz um desgaste profundo no relacionamento entre o casal. Sim. E também tem o silêncio por desprezo. Quando o casal, geralmente tem que resolver um problema. E aí quer resolver, e a outra pessoa quer resolver aquele problema, aquilo está ferindo, de repente, ali, e aí o outro lado não fala nada. Eu acho que homem é mais assim, né? Homem é mais assim, aí acorda no outro dia, tá tudo certo. É assim. Quem não, né? Homem é mais assim, mulher esquece, é mais difícil de esquecer as coisas. Nossa, você ainda está pensando nisso? É sobre isso? Homem já passou, já é outro dia, né? Ó, o sol já brilhou, vamos embora, né? Mas isso fere o outro lado. Isso fere porque às vezes a pessoa quer resolver aquilo que está fazendo mal para ela e aí o outro lado despreza, simplesmente despreza o sentimento e o emocional da outra pessoa, deixando aquilo que é importante de ser resolvido para lá, né? Isso é um desprezo, e o silêncio é uma arma usada para isso. A gente tem que falar com moderação e usar o silêncio também com moderação. Existe um momento de se calar? Sim, mas isso não pode ser por muito tempo, porque isso vai desgastando.